nossa edificação essa noite, convido vocês a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 27 até o 32. Lucas 5, 27 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nós somos gratos por tudo o que já ocorreu neste culto, pela oportunidade de cantarmos a Ti louvores, pelas orações que fizemos, pelas ofertas e pelos dízimos, mas chegamos ao momento mais importante do culto, o momento em que o Senhor fala conosco por meio da exposição da Tua palavra, e esse é o nosso pedido, Senhor. Fale conosco através deste texto. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Time com camisa e time sem camisa. Time de colete e time sem colete. Time da rua de cima e time da rua de baixo. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com esses termos, mas eles fizeram parte da infância de muitos meninos e meninas há algumas décadas. Era dessa forma que os times de futebol, vôlei, basquete, queimada e outros esportes e brincadeiras eram divididos nas escolas e nas ruas. Aqueles que viveram nessa época devem se lembrar que um dos maiores medos e uma das maiores humilhações que uma criança e um adolescente poderia passar é não ser chamado para participar de nenhum time. Sempre tinha alguém que se angustiava enquanto ouvia os nomes sendo chamados, os coletes sendo distribuídos e nada do nome dele ser chamado. Ao mesmo tempo, sempre tinham aqueles que já chegavam pegando o colete, desciam para a quadra cheios de confiança, porque sabiam que iriam ser chamados. Meus irmãos, o que acontecia nessas brincadeiras e esportes praticados por crianças e adolescentes, de certa forma, reflete o que acontece no mundo de uma forma geral. Digo isso a vocês porque neste mundo, alguns possuem o padrão, o retrato daqueles que sempre serão chamados para as melhores coisas. Neste mundo também, alguns possuem o padrão, o retrato daqueles que nunca serão chamados para as melhores coisas. Mas e no reino de Deus? Será que as coisas funcionam assim também? Será que existe um retrato daqueles que são chamados para esse reino? Lembrem-se que a Bíblia ensina que Jesus foi enviado a este mundo para chamar pessoas para o reino de Deus. E a mesma Bíblia também ensina que sim, existe um retrato bem específico daqueles que são chamados por Jesus para pertencerem ao reino de Deus. A pergunta então é: qual é esse retrato das pessoas chamadas para o reino de Deus? Hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre os 12, nós aprenderemos sobre esse retrato através do chamado de Levi, mais conhecido como Mateus. E ao final do sermão, eu espero que vocês entendam que o retrato das pessoas que Jesus chama para o reino de Deus é bem diferente do retrato das pessoas chamadas por este mundo. Vejamos então qual é o retrato de quem Jesus chama. Peço que vocês olhem comigo para os versículos 27 a 29, onde nós aprendemos que Jesus chama os improváveis. Jesus chama os improváveis. Vamos ler novamente esses versículos? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. O texto começa nos informando que
Jesus viu um publicano. Essa era a profissão desse homem chamado Mateus. E a especificação dessa profissão é importante para que a gente entenda o que está acontecendo aqui, o impacto do que está acontecendo aqui. Isso porque os publicanos eram os agentes responsáveis por cobrar os impostos de Roma, o grande império da época. Os publicanos ficavam espalhados pelas cidades com banquinhas ou em uma salinha, e ali eles coletavam os impostos para o grande império da época. O grande problema disso tudo era a forma com a qual eles faziam essa cobrança de impostos. Normalmente, os publicanos cobravam taxas excessivas, com o objetivo de ficar com parte do dinheiro arrecadado. Então, eles estavam ali para coletar impostos, mas eles cobravam a mais com o objetivo de ficar com parte do dinheiro. Talvez você já tenha passado por um momento de revolta quando agentes da CET te multaram. De uma maneira contemporânea, os agentes da CET são responsáveis por arrecadar dinheiro para o governo. Porém, essa arrecadação ela já tem uma taxa definida. Ela não pode ser alterada. E ela só será cobrada de você caso você cometa uma infração. Pelo menos é isso o que se espera, não é mesmo? No caso dos publicanos, as coisas não eram assim. Os publicanos tinham uma certa liberdade. E eles se sentiam, então, à vontade para cobrarem o valor que eles bem entendessem. A consequência óbvia disso era a que os publicanos eram odiados pelas pessoas, pois eles enriqueciam de forma desonesta. Eles eram odiados pelas pessoas. Além disso, os publicanos, que eram judeus, eram ainda mais odiados. Eram vistos como traidores que deram as mãos aos inimigos. Por isso, os publicanos eram tratados com tanto desprezo. Por exemplo, os publicanos eram excluídos da vida religiosa nas sinagogas e no templo. Eles não podiam participar das reuniões que aconteciam ali. Os publicanos também eram excluídos da convivência social. Tanto é que, normalmente, um publicano só tinha amizade com outro publicano. Ele não conseguia conviver socialmente por causa desse ódio. Era essa a condição desse homem chamado por Jesus. Era essa a condição de Mateus, alguém totalmente improvável de ser chamado para as melhores coisas. Até que Jesus o vê e diz: siga-me. E qual foi a resposta de Mateus a esse chamado? Os versículos 28 e 29 nos mostram duas coisas. Primeiro, Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. É importante destacar algo aqui. Normalmente, as narrativas bíblicas selecionam fatos. Elas não contam todos os detalhes. O escritor escolhe aquilo que ele quer registrar. E isso também acontece nos evangelhos. Digo isso a vocês porque, ao lermos aqui que Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus, nós não devemos imaginar que ele estava ali com uma banquinha cheia de dinheiro, deixou o dinheiro para trás e saiu andando atrás de Jesus. Certamente isso traria problemas para ele. Mas, ao dizer que ele deixou tudo, certamente algo importante está sendo revelado aqui. Os versículos 28 e 29 também nos mostram que, como reação de Mateus ao chamado de Jesus, ele ofereceu um banquete a Jesus. E vejam só quem ele chamou, quem ele trouxe para participar desse banquete. Outros publicanos, outros pecadores. Ou seja, ele chamou a roda de amigos dele para participar desse banquete, para se encontrar com Jesus. E nós somos informados por esses versículos que Jesus recebeu essas pessoas. E vejam, compartilhar uma refeição naquela época, assentar-se a uma mesa com outras pessoas, era muito mais profundo do que nos nossos tempos. Compartilhar uma refeição com alguém era realmente demonstrar aproximação, recepção. E é isso o que Jesus está fazendo aqui. Dessa forma, aqui temos a primeira importante lição sobre o retrato de quem Jesus chama. Jesus chama e recebe os improváveis. Qual a importância disso para nós? Meus irmãos, isso significa que a igreja, como o povo de Cristo aqui na terra, como aquela que é formada pelos discípulos de Jesus, aqueles que devem imitar a Jesus, a igreja deve imitar o seu mestre, também chamando os improváveis e estando de portas abertas para recebê-los. A igreja tem a responsabilidade, o dever de chamar os improváveis
e estar de portas abertas para recebê-los. Mas quem são os improváveis? Quem são esses improváveis que a igreja tem que chamar para o reino de Deus? Em um primeiro momento, talvez você pense que os improváveis são os homossexuais. Os homossexuais com certeza são improváveis. Talvez você pense que os improváveis são os corruptos. Os corruptos, com toda certeza, são improváveis. Talvez você pense que os improváveis são os drogados, os alcoólatras, os pobres. Com certeza, essas pessoas são improváveis. E, de fato, meus irmãos, todas elas são improváveis. Todas elas precisam de salvação. Todas essas pessoas precisam ouvir as boas novas e atender ao chamado de Jesus. No entanto, eu quero dizer algo a vocês sobre os improváveis e gostaria que vocês prestassem bem atenção. Essas necessidades que eu citei, elas não são exclusivas desses grupos de pessoas. Por quê? A palavra de Deus nos ensina que se o homossexual precisa de salvação, o heterossexual também precisa de salvação. Se o branco precisa de salvação, o negro também precisa de salvação. Se o rico precisa de salvação, o pobre também precisa de salvação. Se o corrupto precisa de salvação, aquele que é honesto e paga todos os seus impostos em dias, também precisa de salvação. Isso não sou eu quem está dizendo, meus irmãos, mas é o que a palavra de Deus diz. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam de salvação. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós também fazíamos parte dos improváveis. Nós também fazíamos parte dos improváveis. Fazíamos parte dos miseráveis que eram incapazes de alcançar a salvação por si mesmos. Talvez você não seja um cobrador de impostos desonesto como Mateus, mas você se assemelha a ele no que diz respeito à corrupção da natureza humana. Todos nós éramos corruptos, afastados, distantes de Deus, fora do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não temos o direito de achar que nós somos melhores do que as outras pessoas. A grande verdade é que a igreja de Cristo é formada somente por improváveis. Improváveis como Abraão, que antes de ser chamado, adorava a falsos deuses com a sua família. Improváveis como o apóstolo Paulo, que antes de ser chamado, perseguia a igreja. Improváveis como Mateus, que antes de ser chamado, cobrava impostos de forma desonesta. Improváveis como cada um dos membros da Antioquia. É tolice, meus irmãos, achar que nós já chegamos no reino de Deus pegando o colete, porque temos o perfil, o retrato daqueles que merecem ser escolhidos. No reino de Deus, as coisas não funcionam assim. Portanto, ao chamar Mateus, um coletor de impostos, um publicano, para segui-lo, Jesus estava mostrando que veio para chamar e receber os improváveis. Mas o nosso texto continua. E nos versículos 30 a 32, nós também aprendemos sobre quem Jesus não veio chamar. Então, vejam, nós já vimos que Jesus veio chamar os improváveis. Agora, nos versículos 30 a 32, nós veremos quem Jesus não veio chamar. Vocês provavelmente já ouviram ou leram sobre os muitos confrontos entre Jesus e os fariseus, grupo religioso da época. O contexto anterior já demonstrou um desses confrontos. Por exemplo, olhem para o versículo 21 do capítulo 5. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Então há um confronto aqui entre Jesus, os fariseus e os escribas. O nosso texto também tem mais um desses confrontos. Acompanhem comigo a leitura do versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem como os publicanos e pecadores? O ódio que os fariseus tinham por Jesus era um ódio crescente. Ele ia se tornando cada vez maior conforme Jesus ia caminhando em seu ministério. E aqui no versículo 30, o motivo desse ódio é bem claro. Os fariseus não se conformaram com Jesus recebendo aqueles que, para eles, eram pecadores, eram sujos, eram imundos. Os fariseus não se conformaram com isso, com Jesus recebendo, assentando-se à mesa com esse tipo de pessoa.
Embora o texto diga que os fariseus e seus escribas tenham dirigido as palavras aos discípulos de Jesus, o texto demonstra que o próprio Jesus tomou partido. Ele vai responder ao questionamento, à acusação dos fariseus. E mais uma vez, eu peço que vocês prestem atenção na resposta que Jesus dá, pois ela nos mostra o retrato de quem Jesus não veio chamar. Versículos 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que significam essas palavras? Basicamente, Jesus está falando de pessoas que confiam em si mesmas. Pessoas que se sentem boas o suficiente para alcançar o favor de Deus. Era assim que os fariseus se sentiam. Eles se sentiam como os separados, que não se misturavam com os pecadores, que atravessavam a rua para não passar por eles. Os fariseus se sentiam como aqueles que eram merecedores do reino de Deus, ou seja, os fariseus se sentiam como aqueles que desciam para a quadra na certeza de que seriam chamados para o reino de Deus. Mas Jesus está deixando claro que não veio chamar esse tipo de pessoa. Meus irmãos, Jesus não veio chamar aqueles que se acham prováveis. Jesus não veio chamar aqueles que se acham prováveis. Esse tipo de pensamento a respeito de si mesmo não é uma exclusividade dos fariseus. O nosso mundo, irmãos, continua cheio de pessoas que se acham boas o suficiente para alcançar o favor divino. Todas as religiões, com exceção do cristianismo, todas as religiões são baseadas no mérito. E talvez entre nós, cristãos, haja um tipo de pensamento semelhante ao dos fariseus, um pensamento baseado nos méritos. Veja, para muitos de nós, homens, ir ao médico é um martírio. Ir ao médico para o homem, normalmente é um martírio. Nós fazemos de tudo para evitar ter de entrar em consultório médico. Em alguns casos, as pessoas ao redor percebem que o homem está claramente doente, mas ele sempre diz: não, eu estou bem, estou muito bem, estou me sentindo muito bem de saúde, não estou sentindo nada. Ou se está sentindo, logo vai passar. Eu não preciso de médico, preciso de médico. Se esse tipo de comportamento, de negar o problema físico, traz sérios problemas, quanto mais, meus irmãos, quanto mais o mesmo tipo de comportamento que nega o problema espiritual e moral. Era isso que os fariseus fizeram, e é isso que muitas pessoas têm feito. A depravação humana é tão forte que faz com que aqueles que estão cegos e doentes, dos pés à cabeça, neguem a necessidade de um Salvador, neguem a necessidade de um médico. Para eles não há espaço no coração para o Filho de Deus. Eles acham que podem caminhar sozinhos. São orgulhosos, arrogantes, se acham bons. Seus olhos olham apenas para si mesmos e para as outras pessoas. E ao fazerem essas comparações, chegam à conclusão: eu sou melhor do que ele. Eu possuo um perfil, um padrão melhor do que eles. Por isso, certamente eu serei chamado. Mas essas pessoas estão completamente enganadas. Jesus está dizendo a elas: eu não vim chamar vocês. Eu não vim chamar aqueles que se acham prováveis. Eu não vim chamar aqueles que não reconhecem a sua doença, a sua necessidade de cura, a sua necessidade de médico. Em outros lugares, como por exemplo Provérbios 16:5, Deus diz que odeia esse tipo de pessoa, odeia os orgulhosos, odeia quem confia em si mesmo. Portanto, meus irmãos, cuidado para que a sua confiança não esteja em si mesmo e você ache que por conta própria, por aquilo que você faz ou deixa de fazer, você será chamado para entrar no reino de Deus. Cuidado para não esboçar o mesmo tipo de comportamento dos fariseus. Cuidado para não confiar em si mesmo. Cuidado para não olhar para si mesmo com alguém que possui o retrato que caracteriza, que torna você merecedor do reino de Deus. Enxergue a tua necessidade urgente de um médico. Por fim, meus irmãos, após mostrar qual é o retrato de quem ele veio chamar, e depois mostrar quem ele não veio chamar, Jesus nos mostra o propósito do seu chamado. Já vimos que Jesus veio chamar os improváveis.
Já vimos que Jesus não veio chamar aqueles que se acham prováveis. E agora nós veremos qual é o propósito desse chamado. Por que Jesus veio chamar os improváveis? No final do nosso texto, Jesus diz que veio chamar os doentes, os pecadores, ao arrependimento. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Arrependimento é uma palavra diretamente ligada à mudança, mais especificamente mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. A pessoa que tem a sua mente mudada, ela passa a viver e enxergar a vida de forma diferente. Seus propósitos são mudados, suas ideias são mudadas, suas antigas práticas são deixadas para trás. Isso é arrependimento. E no nosso texto, nós temos um claro contraste entre alguém que se arrepende e alguém que não se arrepende. O nosso texto demonstra esse claro contraste. Enquanto os fariseus e escribas não queriam mudar, não queriam deixar seu estilo de vida autoconfiante para trás, o versículo 28 nos diz que Mateus, ao ser chamado por Jesus, deixou tudo para trás. Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. É interessante destacarmos aqui que a profissão que Mateus exercia estava diretamente ligada a práticas pecaminosas. Por isso, ele não poderia continuar na mesma profissão. Ele precisava mudar. Em outros registros dos evangelhos, nós temos algumas pessoas ali com determinadas profissões, mas essas pessoas não precisaram deixar essas profissões porque elas não estavam envolvidas com práticas pecaminosas. No caso de Mateus foi diferente. Ele precisou deixar suas antigas práticas e isso caracterizou o seu arrependimento. O que eu quero deixar claro para vocês, irmãos, é que ao olharmos para o chamado de Mateus, nós aprendemos que Jesus chama os improváveis, recebe essas pessoas, mas Jesus exige que essas pessoas mudem. Jesus exige que essas pessoas mudem. O que isso significa para nós? Isso significa que a igreja deve sim chamar os improváveis. A igreja deve sim chamar todas as pessoas e receber essas pessoas. Mas a igreja também precisa ensiná-las a respeito da mudança que é exigida na vida delas. A igreja chama todas as pessoas para o reino de Deus, mas a igreja também precisa dizer que elas precisam mudar. E isso, infelizmente, parece ter sido esquecido por muitas igrejas. Eu não quero aqui entrar nos méritos de estratégias evangelísticas, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não podemos atuar como juiz dessas pessoas, mas eu quero que vocês pensem em algo comigo. Tem se tornado cada vez mais comum vermos alguns trabalhos evangelísticos feitos nas ruas, em especial nos sinaleiros, e normalmente você vê lá algumas pessoas segurando uma faixa, e em 99% dos casos, nessa faixa está escrito, Jesus te ama. E para algumas igrejas, esse é um método evangelístico. Isso é verdade? Será que aquilo que está escrito naquela faixa é verdade? Bom, a Bíblia ela fala do amor de Deus pelos seres humanos. Então, aparentemente, não há problemas com aquilo que está escrito na faixa. No entanto, se realmente consideramos a Bíblia como o fundamento da nossa fé e, portanto, do nosso evangelismo, então precisamos lembrar que essa não é toda a verdade. Essa não é toda a verdade que precisa ser dita aos pecadores. O amor de Cristo, meus irmãos, pelos pecadores, é um amor que exige mudanças. O amor de Cristo pelos pecadores é um amor que exige mudança. Exige arrependimento de pecados. Exige que a pessoa reconheça a sua miséria e a necessidade do Salvador. Jesus chamou pecadores e se assentou para comer com eles. Mas, meus irmãos, Jesus nunca cometeu pecado. E em nenhum momento ele deixou que esses pecadores se sentissem à vontade, tranquilos quanto a permanecerem em seus pecados. As palavras de Jesus sempre foram: arrependam-se, arrependam-se, vá e não peques mais. Se nós não dissermos isso aos pecadores, eles se sentirão ainda mais tranquilos quanto aos seus pecados. Afinal, se eu roubo, se eu traio a minha mulher, se eu traio o meu esposo, se eu sou desonesto no meu trabalho, se eu tenho práticas desonrosas, se eu sou um imoral, e você ainda me diz que Jesus me ama, certamente eu vou me sentir tranquilo em continuar no mesmo estilo de vida. Isso significa o seguinte, irmãos: a igreja, por um lado, deve dizer: Jesus te chama, e Jesus recebe você como você está.
Não tente mudar de vida antes de atender a esse chamado. Venha do jeito que você está. Jesus chama aos improváveis. Jesus chama os pecadores. Venha do jeito que você está. Mas a informação precisa ser completada. Ao dizermos a essas pessoas, Jesus te chama e Ele exige que você não permaneça como está. Venha como está, mas não permaneça como está. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vou pedir para os irmãos abrirem lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Paulo diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essas eram práticas antigas da igreja de Corinto, dos membros dessa igreja. Mas vejam o que Paulo diz no versículo 11. Alguns de vocês eram assim, e vocês foram chamados assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Venha como está, mas não permaneça como você está. Portanto, meus irmãos, os improváveis são chamados para o arrependimento. Jesus chama os improváveis para uma mudança de vida. E sem essa mudança de vida, a entrada no reino de Deus não é possível. Talvez você já tenha se sentido triste e decepcionado em algum momento da vida, porque não foi chamado para fazer parte de um time importante. Esse é muitas vezes um pesar que nós carregamos. Lamentamos porque nunca fomos chamados para pertencer a algo que nós tanto desejávamos. Talvez você não foi chamado para pertencer ao time daquela empresa que você queria tanto trabalhar. Talvez você não foi chamado para o time dos melhores alunos que certamente vão conseguir os melhores estágios e vão entrar mais rapidamente no mercado de trabalho. Talvez você não foi chamado para pertencer ao time dos mais famosos, ao time dos descolados, ao time dos influentes. Talvez você não se encaixe dentro do perfil daqueles que sempre são chamados para este mundo, para as melhores coisas. Mas eu espero que hoje você tenha entendido que existe um chamado infinitamente mais importante do que qualquer outro chamado deste mundo, o chamado do Evangelho, o chamado do nosso Senhor Jesus. Jesus te chama para segui-lo e pertencer ao time dele. Esse é o maior dos privilégios, ser chamado por Jesus, para pertencer, entre aspas, ao time dele. Você não precisa se preocupar com as suas capacidades. Você se juntará a uma multidão de pessoas improváveis que também foram chamadas por Cristo. Mas saiba que nesse time não há espaço para os orgulhosos, não há espaço para aqueles que acham que já vão chegar pegando o colete, não há espaço para aqueles que se acham merecedores do reino de Deus. E saiba também que todos os que pertencem a esse time mudaram e precisam continuar mudando até que todo o time chegue à perfeição. Esse é o grande chamado que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em resposta à mensagem, convido vocês a se colocarem de pé para cantarmos mais uma vez ao nosso Deus.